Boa noite! Bem-vindos à live para a gente falar sobre improvisação. O que é improvisar? Você tem dificuldade de lidar com situações imprevistas que acontecem? E quando acontece alguma coisa que não estava no script, o que você costuma fazer? Bom, esse é o assunto da nossa live de hoje e eu resolvi falar sobre improviso, sobre essa importância da improvisação, exatamente porque eu recebo tanta gente falando, né? Nossa, Flávia, como é difícil improvisar. Eu fico com medo, muitas vezes eu não sei o que fazer, se der branco, se acontecer alguma coisa. Então é exatamente por isso que eu resolvi falar sobre improvisação. E eu chamei a Natália Mendonça, vou mandar o convite aqui para ela entrar ao vivo com a Natália Mendonça. Eu te mandei. Natália Mendonça, uma grande amiga da TV, trabalhamos juntas na TV Record, e uma das pessoas que eu mais admiro quando o assunto é improvisação. Oi, Nath, boa noite. Oi, Flávia, boa noite. Gente, que bom ouvir isso, fico feliz. Sim, eu sempre admirei muito o seu trabalho, exatamente porque quando, no ao vivo, gente, a Natália arrebenta muito. Exatamente por esse poder de improvisação. E eu resolvi falar sobre isso, Nath, até te convidei exatamente porque eu sei desse seu talento e como você é incrível nessa improvisação. Porque em todos os meus cursos e até mesmo aqui no Instagram, eu sempre escuto muita gente falando: nossa, eu não dou uma palestra, eu não vou falar ao vivo, né, numa entrevista. A gente vê muitos nossos entrevistados morrendo de medo. Eles, ai meu Deus, o que vai acontecer? Com medo de pagar um mico, por conta de que não sabe o que vai acontecer. E aí eu sempre brinco com as pessoas, assim, que elas dizem: ah, mas pra você é fácil, né? Você fala na televisão, você tá acostumada com o público, pra você é fácil. Eu digo: pode ser mais fácil porque a gente pratica mais. Só que a gente também tá mais exposto a pagar o mico. Com certeza, para a gente é muito mais fácil porque a gente pratica mais, a gente faz isso todo dia e a gente se dispôs a fazer isso lá atrás, quando a gente decidiu estudar jornalismo e que a gente optou por ser repórter de televisão, né? Porque existem Sim. várias outras coisas que você pode fazer dentro do jornalismo. Então, desde muito cedo, a gente colocou isso na cabeça. Cara, eu vou ter que falar na televisão, eu vou ter que falar ao vivo, eu vou ter que fazer entrevista, eu vou ter que dominar o assunto. Então, é uma sementinha que a gente planta e a gente vai cultivando isso aí para que floresça, né? Exatamente. E aí eu queria começar falando sobre improviso, porque muita gente pensa que improviso é não se preparar. Até recebi hoje aqui na caixinha de perguntas, a pessoa disse o seguinte: ai, me convidaram para falar de última hora e eu não falei porque eu não tinha preparado nada. E aí ela perdeu uma grande oportunidade. Mas o que é improviso? Eu gosto de dizer assim: Natália, você me convida para ir almoçar na sua casa, chego eu com mais 5 pessoas e você estava esperando apenas eu. O convite foi para mim, levei mais 5. Você preparou a comida para aquela quantidade de pessoas. E aí, o que você tem que fazer? Meu Deus, vou ter que improvisar com o que eu tenho aqui. Pensa que situação. Então, o que acontece? Na verdade, no nosso dia a dia, a gente já tem situações imprevisíveis que acontecem, que nós não estamos esperando, e a gente tem o quê? Que buscar soluções para lidar com essa situação. Tá? Então, às vezes as pessoas ficam muito: nossa, meu Deus, improvisar ao vivo, improvisar para gravar um vídeo, improvisar numa palestra. Mas a gente já faz isso na nossa vida. Mas é claro que quando a gente vai para o público, a exposição é muito maior. Daí eu queria que você contasse o que te ajudou, né, a melhorar na sua performance nesse sentido de improvisação. Porque é algo que a gente vai trabalhando também ao longo da nossa carreira. Por exemplo, o meu primeiro ao vivo, eu lembro que foi assim: meu Deus, a gente fica travada, morrendo de medo, será que as palavras quase que decoradas. E depois a gente já vai se naturalizando. Então, como é que foi esse processo para você? E é só voltando no que você falou aí, por exemplo, de chegar uma turma muito grande para jantar na sua casa e você ter que improvisar, tem gente que nem nessa situação consegue se sair bem. E aí a pessoa olha Sim, e fala assim: nossa, mas eu chamei só um, não chamei 5, não. Ainda consegue ser desagradável, né? Então, assim, você tem que exatamente. sustentar aquilo ali, e recebendo todo mundo, já liga para alguém fazer uma entrega para você de uma comida e já vai se virando e ao mesmo tempo mantendo o sorrisão ali. Eu acho assim, Flávia, é o que você disse: tudo que você vai vivendo na sua vida, você tem que absorver, seja coisa boa, seja ruim, e colocar aquilo ali como uma experiência que de alguma forma vai somar na sua vida. Eu tive a felicidade de, em algum momento na minha vida, decidir largar tudo para fazer teatro. Assim que eu terminei o ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer, o que eu queria estudar. Uma hora eu queria publicidade e propaganda, uma hora eu queria jornalismo, uma hora eu queria marketing. Eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada à comunicação. Mas como eu ainda não tinha isso muito certo, falei: cara, vou fazer teatro.
Abandonei tudo, terminei o ensino médio, não fui tentar vestibular, fazer cursinho, nada disso. E fui fazer teatro para criança, teatro profissional, daqueles que lotam o teatro. E teatro infantil, você tem que improvisar, você tem que fazer caras e bocas, tem que decorar texto. Então, assim, o teatro me ajudou demais, porque quando dava o branco na fala, eu trabalhando com criança, eu tinha que ter um argumento ali para contornar, porque criança, você sabe que não passa batido, né? Então, Inclusive, até um dos meus micos na TV, assim, eu nunca tive muitos assim, mas foi com criança. Eu lembro que eu tava no zoológico, fui entrar ao vivo e perguntei pro menino, e aí, o que você achou da cobra? Ele, não, nem vi a cobra ainda. Aí eu, tá, mas você vai entrar lá. Aí é aquele um milésimo que você tem que ser muito rápido. Aí eu lembro que eu falei, nossa, mas você vai entrar lá agora. O que você já tá com medo? Aí ele começou, aí eu trouxe o sentimento. Aí ele, nossa, eu tô muito nervoso, porque aí ele já trouxe. Mas imagina, ainda mais que criança que é boa pra dar uma na gente. exatamente. Então, assim, com criança, trabalhar com criança te faz crescer demais. E daí do teatro, eu trabalhei com festa infantil muito tempo, que fazia um pouco de teatro, que é a questão da animação, de se vestir de personagem, né? Então, assim, lidar com criança para mim foi muito bom. E o teatro também foi muito bom, essa questão de improvisar, porque eu fiz, não só cheguei ensaiando, eu fiz aulas de teatro, né? Então, isso me ajudou demais a entender o que era improvisar, que você tinha que estar por dentro de tudo ali que estava acontecendo, da fala do outro, por exemplo, né? Se o outro colega de palco ali esquecesse a fala, você tinha que inventar alguma coisa para ele lembrar ou para contornar aquela situação. Então, isso foi uma coisa que me ajudou demais. E claro, a faculdade de jornalismo, tudo que a gente faz ali dentro, né? De aprender a lidar com comunicação, de entender o lado do outro, de ouvir histórias. Tudo isso ajudou demais, com certeza. Eu também fiz teatro, foi uma das coisas que me ajudou não só na questão do improviso, mas da timidez, porque as pessoas também acreditam que porque a gente trabalha com comunicação, nós não somos tímidos. E isso Tudo não é sem uma vergonha. verdade. Aí isso não, e não é. Não quer dizer porque a gente trabalha aparecendo na TV que a gente não tenha vergonha, que a gente não fique com Claro, medo, que a gente não sim. seja tímido. E eu lembro que no início, quando eu comecei, eu ficava. Todo mundo olha pra gente quando a gente vai gravar uma passagem, tá ao vivo na rua, tá todo mundo olhando. Eu falava, ai meu Deus, eu não posso errar o texto, tá todo mundo olhando pra mim, aí a gente fica mais nervoso ainda. Mas o teatro também me ajudou muito. E aí, uma dica pra vocês que estão aqui na live com a gente é os jogos teatrais, Natália. Porque eles fazem a gente pensar muito rápido. Aí, às vezes, tem vários na internet, por exemplo, fala uma palavra, você tem que criar uma história, o outro continua a Exato. história. Isso é muito Carol legal. Fono fazia isso muito demais com a gente. Você fez uma live com ela esses dias para trás, estava aqui me lembrando. A Carol fazia Beijo, muito isso. Carol. Solta uma palavra e você vai soltando ao vivo. O sorvete, aí você já começa a pensar alguma coisa de sorvete. De repente, cadeira, enfia essa palavra cadeira no meio do negócio aí. Isso ajuda demais, com certeza. Isso. E além do teatro, uma outra coisa que sempre me ajuda muito porque para mim a questão do improviso é você buscar soluções no ambiente onde você tá. Então, quando eu chego num local, por exemplo, eu coloquei hoje lá na minha caixinha também de perguntas que eu sou mega estabanada. Então, uma coisa que eu sempre tive medo ao vivo, Natália, era de cair, de tropeçar, acontecer alguma coisa assim, porque então eu sempre procuro olhar muito no ambiente onde eu tô. Então, quando você chega num lugar, por exemplo, você pode olhar, numa apresentação, você pode olhar, por exemplo, né? O slide, a luz, o microfone, se tem algum degrau, para evitar alguma coisa. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer alguma coisa. E você sabe uma coisa que eu sempre penso, assim, principalmente relacionada a improviso, e eu levo isso, assim, eu penso que isso pode acontecer não só na nossa profissão, quando a gente tem que entrar ao vivo e tudo mais, mas em qualquer profissão, você tem que ter em mente que você tem que fazer o negócio dar certo. Ó, igual a nossa profissão, por exemplo, você vai entrar ao vivo e você tem que passar essa informação. Aconteça o que acontecer, já aconteceu demais, deu estar ao vivo, bateu um carro aqui, um carro no outro, com vítima, e você tem que disfarçar, fez mó barulhão, todo mundo viu que bateu, e você tá aqui firme, entendeu? No que você tá falando. Então, assim, você tem que ter isso em mente, você tem que fazer acontecer. O que você vai fazer para acontecer? Claro que vai depender das informações que você tem, do que você tá fazendo, mas isso também é um improviso, entendeu? Você entender que você tem que passar aquela mensagem, que você tem que cumprir uma tarefa, que você tem que executar uma tarefa, doa quem doer, você tem que entregar aquilo ali, e aí você vai dar o seu jeito para resolver aquela situação. Exatamente, Natália. E aí, quando você chega num lugar para fazer ao vivo, como é que você já pensa ali? Porque esse improviso tem muito a ver com a criatividade, da gente usar a nossa imaginação. Quando você chega no ambiente, como é que você pensa no seu ao vivo? Você olha, por exemplo, isso acontecia comigo. Eu chego num lugar, vejo, nossa, tem tal elemento, eu posso andar para cá, posso mostrar isso. Como é que você cria isso?
Televisão é imagem, né? A gente que trabalha com TV, a gente é imagem. Eu não posso ficar lá na televisão com o tempo todo, meu rostinho paradinho. Por exemplo, se eu tô narrando um acidente que aconteceu, né? Eu sei que o carro veio por aquela rua, bateu na moto, depois o motoqueiro foi lançado, enfim. Então eu consigo narrar aquilo. Por que não fazer isso andando, por exemplo? Então eu já chego, dou uma olhada, tento entender a situação, é o que você disse, até onde eu posso ir sem que nada mais grave aconteça, né? Sem que eu pague nenhum mico ou coisa assim. Avalio bem a situação, mas existem situações em que não dá tempo de você fazer isso, né? Por exemplo, você tá ali numa Em situação cima da fazendo... hora é o tempo de você só pôr o fone e ligar Não, o... às vezes quando você já tá num lugar falando de um assunto A e de repente no seu celular chega, você vai falar desse assunto B agora. Então, assim, às vezes lendo ali mesmo, você tá lendo, tá falando, lendo e falando e tentando entender o que você tá lendo. Às vezes as informações chegam desencontradas, você tem que consertar ao vivo aquilo ali. É prática, é fazendo, é errando, é gaguejando, mas com aquilo que eu te falei, é tendo em mente que você tem que passar aquela informação. E eu achei muito legal, Natália, o que você trouxe sobre prática, porque assim, o que eu ouço muito às vezes nos meus cursos de speaker é as pessoas, ai, mas eu tenho vergonha, ah, mas aí se acontecer isso, se acontecer aquilo. Mas se você não praticar, você nunca vai saber lidar com aquela situação se você não Sim. passar por ela. E uma das questões que eu mais recebo é, ai, se me der branco, o que que eu faço? Eu, por exemplo, na época que a gente trabalhava juntas na Record, eu acordava super cedo, fazia uma média de 6 ao vivo numa manhã, daí a gente pega um bolinho assim de pautas, né, Nath, com um monte de texto e um ao vivo atrás do outro. E aí, como que você faz em situações como essa? Primeiro que às vezes a gente não tem tempo de ler tudo, e depois que a gente... Eu, por exemplo, quando eu estava muito cansada, acabava ficando sem foco e me dava muito branco. O que que você faz em situações assim? Essa é e o que eu vou te responder aqui agora é a mesma orientação que eu passo, por exemplo, para um entrevistado que está muito nervoso. Hoje, por exemplo, eu tive uma entrevista com uma nutricionista formada, experiente, mas na hora de gravar não saía, ela travava. Ela, ai, eu tô nervosa, não sei o que falar. Falei, cara, você entende do assunto que você está falando? Entendo. Falei, então faz de conta que você está batendo um papo comigo. E é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de entender o assunto. É claro que tem assunto que é muito técnico, que tem muitos números, que tem, por exemplo, um número de telefone, tem site que você não consegue decorar ou simplesmente entender aquilo ali. A Record, pelo menos, é uma emissora que te dá essa liberdade de pegar uma colinha ali, de olhar o celular. E às vezes eu até brinco, eu falo, ó, peraí que eu vou pegar uma colinha aqui. É esse jornalismo mais solto, né? Então te permite isso e eu uso e abuso disso com certeza, porque para mim é muito bom isso, né? Eu gosto muito. Então eu acho assim, se você entende o assunto, por exemplo, estamos falando aí demais de saque extraordinário, aqueles R$ 1.000 que a Caixa está liberando para os trabalhadores, enfim, por causa da pandemia. Eu entendo que a Caixa está liberando R$ 1.000 para quem tem esse valor disponível no FGTS. Ok, eu consigo discorrer sobre isso. Agora, tem muito mais informação. Tem o site da Caixa, tem o passo a passo que a pessoa vai fazer. Ah, isso eu posso dar uma lidinha ali, claro, dar uma improvisada em cima do que eu tô lendo, enfim. Mas a informação básica, né? Aquela base ali da informação, isso eu gosto de entender. Acho que esse é o grande segredo do improviso. É você entender, pelo menos, onde é que você tá, do que você tá falando. Sabe, você não precisa dominar 100% aquele assunto, mas entender pelo menos um pouquinho você tem. Exatamente. E aí eu vou trazer duas caixinhas de perguntas que eu tive hoje, uma falando exatamente sobre que ela estava numa apresentação e o slide dela não funcionou e ela falou, meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Então, uma dica bacana é exatamente fazer um tópico da sua apresentação com palavras-chave, porque se não funcionar o seu slide, você não vai ficar, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Primeiro, você tem que praticar muito, você vai treinar bastante essa sua apresentação. Você treinou, mas deu problema ali no seu slide, o que que você vai fazer? Você tem os tópicos ali, o passo a passo, para poder te ajudar se der algum problema. Então, só para você lembrar da sequência. Vai que é muito grande, a gente pode se esquecer mesmo dessa sequência. Igual você falou, muita informação. E um outro ponto que eu acredito também que seja muito importante nisso e que a pessoa colocou na caixinha de perguntas é que, além de você ter esses tópicos, você precisa pensar no ambiente onde você está. E a pessoa disse, eu estava num evento, a pessoa me convidou para dar uma palavra, mas eu não quis falar porque eu não estava preparada. E aí eu penso que quando você vai num evento, você pode pensar, qual é o evento? Quais são as pessoas que estão naquele evento? Qual história eu tenho para contar
que possa acrescentar na vida daquelas pessoas que estão naquele ambiente, que faça sentido com aquele ambiente. Você não precisa ter números, você não precisa falar uma coisa super mirabolante. E aí é onde eu gosto de falar de histórias. Eu acho que a história ela é excelente nesse momento da improvisação, que é quando a gente traz uma história que as pessoas amam histórias conectam. Tanto é que a gente assiste muita série, e aí a pessoa, ao invés dela pensar num discurso, ela conta alguma coisa que traz uma história bacana que possa acrescentar na vida daquelas pessoas, ela vai marcar aquelas pessoas e ela nem precisa ter se preparado um textão, um discurso e talvez ficaria muito melhor. Então, a minha dica que eu dou é que sempre você tenha boas histórias para contar, que onde você for possa acrescentar naquela vida daquelas pessoas, ao invés de perder uma super oportunidade, Natália. E até mesmo a história do fato do slide ter dado problema, de você ter se preparado. Eu acho assim, ó, as pessoas mais do que nunca, principalmente com a internet, a gente que estuda comunicação na internet e tudo mais, a gente sabe que as pessoas gostam de ver vulnerabilidade. Elas gostam de ver quando você está passando por um problema, quando você pede uma ajuda, que nem você fez hoje na sua caixinha de perguntas lá, né? Pessoal, faz aí as perguntas, o que vocês querem saber, que as pessoas gostam de participar. Não custa nada você chegar ali na sua palestra, no que você vai fazer, né? Com as pessoas com quem você tá ali e falar, gente, deu um problema no meu slide aqui agora. E eu preparei essa apresentação para vocês com tanto amor, mas ó, vou na raça e na coragem, posso contar com a ajuda de vocês. Eu duvido se a plateia não vai... Não, pode contar com a gente. Com certeza. E naquilo ali você já quebra. Sabe, não é só ficar demonstrando a dificuldade o tempo todo, não. É ser sincero também, sabe? Eu acho que as pessoas sentem falta disso, dessa sinceridade. Fala, ó, gente, eu tô com uma dificuldade aqui, mas eu conto com a ajuda de vocês. Vamos resolver? Vamos. Toca o barco e vai em frente. E isso a gente faz muito ao vivo, né, Natália? Porque Sim. tá lá, tem, gente, vocês estão vendo que estão com um problema aqui, o áudio não tá funcionando, tal coisa não tá... Exato. E a gente mostra, eu lembro muito assim, de uma ao vivo que eu fiz no antigo prédio da Record, onde tinha aquele vento que parecia que a gente estava de bem cedinho. Era só falar que ia entrar ao vivo que o vento começa. Não, era um vento louquíssimo, e o cabelo era aquele... Assim, eu lembro que, de repente, eu estava com um entrevistado, começou uma ventania, que sem brincadeira, eu mal conseguia falar, o entrevistado, e de repente começou uma ventania louca, de vir folha, aquela coisa toda. Não dava para eu ficar simplesmente fingindo que não estava acontecendo nada, parada. Oi, pessoal, tô aqui, tá tudo certo. Não tava tudo certo, gente. Eu tava mal conseguindo falar. E eu lembro que eu falei, gente, vocês estão percebendo que aqui tá uma ventania, a gente precisa arrumar outro lugar. A luz, eu lembro que a gente colocava os spots de luz, tinha caído. Tava assim, um caos. E aí eu lembro que eu falei, gente, vamos passar. Estão vendo que a situação aqui tá impraticável. A gente vai procurar outro lugar pra gente... fazer esse ao vivo pra gente se instalar de maneira segura e a gente volta. Porque muitas vezes fingir que não tá acontecendo nada é muito pior também. O público vê, gente. O público sabe. Eu já vi repórter, por exemplo, ao vivo, chorar de mentira. Sabe, forçar o choro, às vezes numa situação difícil, e aí fica chato, o público percebe quando você tá fingindo. É muito diferente de uma coisa que é natural, entendeu? As pessoas gostam daquilo que é natural, daquilo que é verdadeiro e daquilo que eles estão vendo. Você ter feito isso, você só narrou o que o público estava vendo em casa, né? Então, se a pessoa, pô, até que enfim, uma repórter falou que realmente o vento ali tá demais, coitada, deixa ela trocar. As pessoas se compadecem ali da sua situação, né? Começam até a te admirar, a falar, nossa, eu quero ver quando ela voltar. E aquilo ali até segura a audiência. Exatamente, também acho. E eu lembro também de várias situações nesse sentido. E aí eu queria pontuar aqui os 3 tipos de improviso. A gente está falando desse primeiro, que seria assim, a situação que muda quando a gente precisa se reinventar ali de maneira muito rápida e pensar. Eu contei ali para vocês no meu feed, meu maior mico. Não sei se chegou a ver o vídeo, né, Natália? Que eu caí na piscina no aniversário. Estava eu... mico. Eu sempre conto essa história. Qual foi o meu mico? Que eu caí na piscina no aniversário, mas a festa não era na piscina, não. Tá? Tava todo mundo bonitinho, maravilhoso, e eu lá toda ensopada. E aí era adolescente, não tinha os recursos, e fiquei morrendo de vergonha. Só queria ir embora pra casa. Eu falava, gente, que mico. E aí, isso me remete que, quando acontece uma situação como essa, às vezes a gente ri, brincar com aquela situação, levar aquilo com uma leveza, é muito melhor do que a gente ficar tão constrangido, ficar tão envergonhado, que vai deixar o público muito mais envergonhado. Você tá em público, hoje eu tive perguntas também. Nossa, eu caí da escada na frente de todo mundo no trabalho. Gente, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Quem nunca caiu na vida, quem nunca tropeçou. Mas o que você vai fazer com o que aconteceu é o que faz a diferença.
Não, e eu tava me lembrando aqui, eu não sou boa, assim, você me perguntar assim, qual foi a matéria que mais marcou a sua vida? Sei lá, eu não consigo pensar muito nessas coisas não, assim, sabe? Relembrar de cabeça. Mas aí falando de mica, eu me lembrei de uma vez, eu tava começando, e aí eu cobria muito show de cantor sertanejo, essas coisas, né? E eu lembro que eu ia entrevistar João Bosco e Vinícius. E diferente das duplas sertanejas, eles não ficam em ordem, né? O João Bosco, ele é a segunda voz, e o Vinícius é a primeira. Aí, minha irmã, me chega João Bosco, eu, Vinícius, e o cara passando reto, eu, Vinícius. Ele, eu sou o João Bosco. Eu falei, não tem problema não, sou só fã do mesmo jeito, vem aqui. Aí ele já achou graça, assim. É um mico pequenininho perto do mico que você pagou. Mas, assim, Sim. são coisas que acontecem que você tem que rebolar ali na hora, na frente de um monte de jornalista. O cara, tipo, eu não sou o fulano, eu sou o outro. Tipo assim, o mínimo que eu tinha que fazer naquela entrevista era saber quem era quem. Depois disso, sempre me preparei para as entrevistas, para chegar lá sabendo quem era quem. Mas você tem que rebolar ali e fazer o quê? Você vai ficar, ai, nossa, que vergonha, então tá, vou embora. Não, você tem que dar um jeito e fazer sua entrevista e vida que segue. É, uma das coisas que eu falo, que eu sou uma pessoa tipo, tímida mesmo, que as pessoas não acreditem. Quando eu já tenho familiaridade, aí eu sou um pouco mais tranquila e tal, mas eu sou uma pessoa reservada, assim, de maneira geral. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha opção. Eu tinha que chegar com o meu VT. Eu tinha que chegar com a minha matéria. Então foi o que me ajudou a aprender a conversar com as pessoas, aprender a lidar com as situações, porque eu não tinha outra opção. Eu falava, ou eu chego com a minha matéria, ou eu entrevisto a pessoa, ou daqui uns dias não vai dar para me manter aqui. Então, essas situações onde a gente é colocado assim numa pressão também são positivas, né? Esse momento de que a gente se expõe para que a gente possa crescer, ao invés de ficar ali sempre achando que eu não preciso, não vou fazer isso, tá tudo bem esse lugar onde eu estou. Com certeza. E é o que eu falo, de você saber um pouquinho de tudo e principalmente daquilo que você se propôs a fazer, do seu assunto. Já aconteceu, por exemplo, eu estar entrevistando uma promotora de justiça, uma promotora, né? Trabalha lá no Ministério Público, uma pessoa que você entende que é formada, que está ali há anos, que super domina o assunto. Eu não me lembro qual era o assunto que eu estava falando com ela, mas depois que eu fiz a pergunta e falei bom dia e virei para ela, ela estava assim. Aí ela, eu não vou dar conta. No ao vivo. Então, assim, eu tive que deixar ela responder só que sim ou que não fazer perguntas muito grandes para ela, de forma que ela tivesse que conversar demais. E ali eu tive que falar do assunto. Então, assim, eu tinha que estar sabendo do assunto. Imagina se eu não soubesse do assunto também. Eu ia falar, nem eu tô dando conta. Nem eu tô dando conta. Exatamente. Por isso que a gente sempre tem que estar muito bem preparado. E acredito que para nós, jornalistas, é ainda mais desafiador, porque a gente não tem que saber só da nossa área de comunicação, sim, mas da área das pessoas que a gente está entrevistando. Ou em qualquer lugar que a gente vai. Porque quando a gente transita em outros ambientes, as pessoas sempre perguntam coisas pra gente. Ah, mas e esse assunto? Ah, mas é aquilo, e aquilo outro. A gente fica, meu Deus, e agora? É, a gente é ponto de referência para muitas coisas, né? De mãe que liga pra gente. O que que tem aquela história do fulano, que não sei o que? Mãe, eu não tenho nem ideia do que a senhora tá falando, mas eu vou pesquisar aqui e depois eu te falo. E aproveitar que a gente está falando sobre a gente saber um pouquinho de tudo. Outra dica para você que está acompanhando a live com a gente, já anota aí. A primeira, né? Você procurar essas soluções. Uma outra dica seria a pessoa ler as principais notícias da sua cidade, do seu estado, do seu país e até do mundo. Leia as principais manchetes, pelo menos. Entra lá num site que você goste ou ouça um programa de rádio com essas principais notícias, pelo menos para você ter assunto para falar sobre alguma coisa. Se você tiver surgir aquele assunto, você não cair ali de paraquedas e ficar totalmente perdido. Você sabe pelo menos algum detalhe sobre aquilo e não passa vergonha. E não ter vergonha de perguntar também, sabe, Flávia? Eu fico vendo, assim, alguns jornalistas, às vezes, em coletiva de imprensa, por exemplo, o governador vai dar uma coletiva de imprensa, querem fazer perguntas muito técnicas e se esquecem, às vezes, das perguntas mais idiotas, das perguntas mais bobas, sabe? São essas perguntas bobinhas que, às vezes, ajudam na construção de um texto, ajudam você até mesmo a entender o que está acontecendo e é aquela informação, às vezes, que o telespectador, a pessoa que vai te assistir, que vai te ouvir depois, é essa informação que a pessoa quer, né? Então, assim, eu não tenho vergonha de perguntar, não. Se é um assunto que eu não sei, por mais que eu tenha lido, eu chego na pessoa e falo assim... Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não domino muito esse assunto, não. Posso fazer umas perguntas meio bobas aqui? E aí você já quebra, né? Aquela barreira com a pessoa. Ela, não, que é isso? Ela já fica até... Nossa, né? Ela vai me fazer perguntas aqui, sinal de que eu tô bambambando no assunto.
E dentro disso, Natália, olha só como é importante a gente se atentar para esse conteúdo, porque eu vejo que, assim, por exemplo, eu já entrevistei muitas pessoas que às vezes querem falar muito difícil. É. Né? Nossa, uma fala assim que você fala, gente, tá, agora traduz o que você tá dizendo. Então, quanto mais simples, melhor. E nas perguntas que a gente acha boba, eu lembro que uma vez uma pessoa perguntou assim pra mim: eu acho tão ridículo quando o repórter pergunta pra uma mãe, por exemplo, que perdeu um filho: qual que é seu sentimento? Que ridículo! Claro que a gente sabe qual que é o sentimento. E eu falei: não, eu não sei qual é o sentimento dela. A gente supõe qual seja. A gente imagina de acordo com o que a gente sentiria. E aí eu lembro que eu perguntei, eu estava no ao vivo, inclusive, na Record, e eu perguntei para aquela mãe que perdeu um filho aí em Goiânia, que tinha um tiroteio que teve, eu acho, perto do Goiânia Shopping. Ela foi ao vivo, foi um dos ao vivos, assim, bem incríveis, inclusive, ela trouxe, foi bem emocionante. E eu lembro que eu perguntei para ela, qual que é o seu sentimento hoje diante dessa situação? Eu acho que ainda estava numa situação que as pessoas que tinham atirado ainda não estavam presas, não tinha desenrolado o caso. E ela disse o seguinte: o meu sentimento é de alegria. Sei lá, ela trouxe alguma... Sabe aquela coisa assim, super inusitada? Eu acho que eles foram presos. Vamos supor que tinha sido feita justiça. Eu falo, olha, o meu sentimento é de tal coisa. Totalmente inusitado do que seria para aquele momento. E aí ela explicou por quê. Então, assim, às vezes a gente... E aqui, eu lembro que aquilo foi o que foi a fala principal depois da matéria. E a gente ficou usando a fala dela por muito tempo. E uma pergunta simples: qual que é o seu sentimento diante dessa situação? Vamos supor que fosse de perder um filho. E ela poderia ter dito, olha, o meu sentimento foi de alegria em saber que ele foi um filho maravilhoso, por exemplo, sabe? Ao invés de dizer, nossa... E ela não falou em nenhum momento, tipo assim, eu quero justiça, eu quero que essas pessoas sejam presas, eu desejo mal. Ao contrário, o tempo todo a fala dela é de, eu entendo que é o que tinha que ter acontecido, eu só não quero que aconteça com outras pessoas. Então, às vezes, o óbvio pode não ser tão óbvio assim. E às vezes a gente quer sugerir coisas ou achar no outro alguma coisa que pode ser que não seja para ele. E a gente, até isso envolve improviso também, sabe, Flávia? A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em situações como essa, que a gente sabe que tá doendo na outra pessoa, né? De não ficar aquela coisa tão maçante, aquela coisa assim, sabe, espremendo a pessoa até sair a última gota de sangue, e de saber a hora de parar. Eu sei que a gente que trabalha em televisão, a gente sabe que, por exemplo, quando uma mãe tá chorando, quando é um assunto que tá ali já há muito tempo, tal, não sei o que, a audiência vai crescendo, e a televisão trabalha com audiência, gente. A gente não pode ser hipócrita de falar que não. Mas a gente tem que saber a hora de parar, sabe? A hora de dar um tempo para a pessoa respirar. A gente tem que saber até onde ir. Tem coisa que a pessoa já cansou de falar, então assim, você vê que as respostas já são mais curtas, ela já não tem mais o que falar. Você não fica sugando da pessoa. Então, assim, saber a hora de parar, principalmente de improvisar, também é um dom que a gente tem que ter, sabe? Porque às vezes a pessoa acha que tem que ficar improvisando a vida inteira e ali falando, e não. Tem que ter um limite também, tem que ter a hora de parar. Exatamente. Eu acredito que em qualquer momento, saber a hora de concluir aquilo ali é muito importante. Sim. Até, por exemplo, já aconteceu comigo de estar numa palestra, a pessoa falar o tempo. Gente, vai durar 40 minutos. Dá 1 hora, dá 1h20, e a pessoa não para. Então, assim, o final precisa ser tão importante quanto o início. A gente tem que deixar as pessoas com uma sensação de que é tão bom estar na nossa presença, seja num bate-papo com um amigo. Sabe quando eu fui lá na sua casa jantar e levei minha turma, Natália? Mas mesmo diante da saia justa que eu te coloquei, foi tão legal a noite que, além de você não querer que eu vá embora, eu te deixo com gosto de falar, poxa, quero que a pessoa volte. E com a sensação, nossa, que saco, não foi embora ainda? E deixar a outra pessoa falar também, né? Eu vejo muitos colegas, por exemplo, que estão ali com um entrevistado, uma pessoa que domina o assunto. Por exemplo, aconteceu um crime, você está ali com um delegado que investigou o crime do começo ao fim. E aí o apresentador te chama e você conta a história todinha para depois fazer a pergunta para a pessoa. Eu acho assim, se o entrevistado está ali, você percebe que é uma pessoa que fala bem, que entende do assunto, por que não deixar essa pessoa falar? Você vai ficar ali fazendo as perguntas, né? O que a gente chama às vezes de quebra-queixo, né? Faz uma perguntinha, ele responde e tudo mais. Você vai só fazer ali o meio de campo. Mas assim, se você tá com uma pessoa boa do seu lado, por que não dar a oportunidade a essa pessoa de falar, né? Ela já se dispôs a sair da casa dela para estar ali. Isso também é muito bacana. E isso é legal até mesmo quando você vai falar em público. Vamos supor que você que está aqui com a gente na live vai se preparar aí para uma apresentação. Você pode fazer essas interações com as pessoas que estão ali para te assistir.
que estão ali para ver o que você vai falar ou numa reunião de trabalho. Você pode criar esses momentos, que são os 3 tipos de improviso, que é essa situação que muda, que é o que a gente está falando muito aqui. Tem também aquele improviso com hora marcada. Eu, por exemplo, fazia isso muito nos meus ao vivo. Acho que você também deve fazer isso muito, Natália. Que você sabe mais ou menos o que você vai andar, como que você vai fazer, mas tem situações que você fala, na hora que estiver no ao vivo, nesse momento do ao vivo, quando eu estiver aqui, eu vou falar com alguém, eu vou ver como é que tá. Que não dá pra gente programar tudo também. E que já deu muito errado também, né? Porque, por exemplo, ultimamente a gente estava fazendo, eu trabalhando pela manhã, né? O primeiro jornal começa ali 6h30, então por volta de 6h45 da manhã eu entro ao vivo, num terminal de ônibus. Ah, quando eu te chamar, você entrevista as pessoas que estão no terminal. E eu já cansei de falar. Falei, gente, pessoa no terminal, ela quer entrar no ônibus e quer ir pro trabalho dela, ela não quer parar para falar comigo. Então, assim, se acontecer... E o que acontecia comigo é, eu gosto de combinar com as pessoas antes Como? do que eu vou falar para amigo ao vivo. Porque a pessoa vira e fala assim, não quero falar. E etc, né? Mas não posso esperar. Mas como que a pessoa... Aí o ônibus dela chega, ela vai ficar ali para falar com você? Não vai. Então, é isso. Se der certo, eu pego. Já aconteceu da pessoa falar, não, fica aqui para falar com você. Tipo, o apresentador chamou, o ônibus chegou, ela entrou. Aí eu falo, ó, inclusive estava aqui com a dona fulana, por isso que é importante você conversar com a pessoa antes. Estava aqui com a dona Maria, que acabou de me falar que não aguenta mais o preço da passagem, mas ela já entrou no ônibus, já foi embora. Improviso também. Tem que se virar. Exatamente, já acontece muito o tempo todo. Você organiza ali com a pessoa e tal, não sei o quê, mas muda naquele momento também. Mas você sabe que naquele momento vai ter um improviso. E a outra opção é aquele que é uma situação criativa. Ou seja, você sabe que você vai... Isso acontece muito em stand-up, por exemplo. Eu adoro stand-up. Outra dica que eu dou para vocês aqui é assistirem, por exemplo, eu gosto muito do programa da Tata Werneck, aquele quadro Entrevista com Especialista. Porque aí eu fico vendo a reação dos entrevistados da Tata Werneck. Gente, é muito, muito engraçado. E você vê como alguns ficam assim, o que eu falo? E quanto outros conseguem ser rápidos e entram na brincadeira e conseguem também, porque eu acho que essa questão do improviso é você pensar muito rápido e ter uma resposta muito rápida para aquela situação. Porque senão você vai ficar com aquele... E agora? Dá aquele gap que aí fica a situação constrangedora. É a história do acidente, por exemplo, de você estar fazendo um ao vivo, acontece um acidente com uma pancada que não tem como, aquele barulho sai no seu microfone, o público todo te ouviu, de você conseguir, às vezes, finalizar o seu assunto e falar, peraí, vou dar uma pausa nesse assunto, que aconteceu um acidente aqui agora, vamos mostrar aqui o acidente que aconteceu, já mudar o assunto, de ter isso, de trocar o assunto ali, de ir narrando o que aconteceu, e, enfim, de improvisar ali também, em cima de uma coisa que acabou de acontecer. Porque não dá pra gente fingir que não aconteceu nada, tá todo mundo... Não. Eu sempre digo assim, antigamente nós jornalistas, a gente não tinha perna, a gente não tinha expressão, a gente não tinha sentimento, a gente não vivia. A gente só repassava uma informação, a gente só lia um texto, vamos dizer, só lia o TP. E não, hoje a gente vive aquele ambiente onde a notícia acontece, a gente está naquele lugar, a gente sofre às vezes com a dor daquela família, a gente está ali vendo um acidente, a gente está... olha, para e fala, tem um acidente. E é a mesma coisa quando a gente está em uma outra situação em que precisa-se desse improviso, de saber que nós estamos naquela realidade, não estamos aquém dela. Você sabe que depois do Covid, ô Flávia, ficou muito difícil, né, assim, para as pessoas não se colocarem no lugar do outro. Não teve... Eu acho que não teve uma pessoa que não passou por algum tipo de problema. Ou perdeu alguém, ou ficou muito mal com a Covid, ou viu algum colega fechar a empresa por causa de Covid. Então, assim, se a pessoa não mudou a forma de pensar, de enxergar a situação do outro e a forma como você expõe a situação do outro durante essa pandemia, né? Eu não sei o que vai ser dessa pessoa, não. Porque, assim, a gente ficou muito tocado com essa pandemia, né? Então, assim, principalmente a gente que não parou de trabalhar. Muito se falou aí dos médicos, dos enfermeiros, parabéns, estão de parabéns mesmo. Mas e os jornalistas que estavam ali o tempo todo, né? Mostrando principalmente o trabalho dessas pessoas. Então, assim, a gente ficou muito tocado com muitas situações, inclusive nas nossas vidas, né? Então, saber passar isso para a pessoa que está em casa é um dom também de improviso, é um dom de comunicação, sabe? De você saber expor o lado do outro sem ser muito entrão na dor dessa pessoa, mas saber que tem que passar isso, não tem como, né? A situação que acontece do seu lado, que acontece na cobertura que você está fazendo, então a gente tem que saber passar isso.
Você trouxe até a questão da pandemia e foi uma situação, maior improvisação, eu acho, da nossa vida. É, Porque foi uma situação totalmente nova. nova, inesperada, que veio de uma vez e que a gente teve que o quê? Buscar soluções. A gente teve que improvisar o quê? A gente teve que improvisar no trabalho, improvisar nas nossas relações, improvisar nos nossos sentimentos, no nosso autocuidado. Então, por exemplo, quem malhava na academia teve que começar a se virar em casa. Aí surgiram os programas, né, de treino em casa. Então, muita gente ficou home office, não tinha toda a estrutura para isso. Nós, jornalistas, trabalhamos muito mais. Eu estou aqui em São Paulo, hoje trabalhava no governo do estado de São Paulo. Vivi todo esse momento crítico da pandemia aqui e vi como a gente teve que lidar com os improvisos, os imprevistos e as situações o tempo todo. E aí a gente ia um momento por esse caminho achando, nossa, aqui vai ser o caminho. De repente, não é nada disso. É outra situação agora. E eu falo por mim também. Veio o Covid, eu tinha uma agenda de cursos presenciais. O que eu tive que fazer? Eu fiquei uns 6 meses e falei, cara, eu não vou fazer nada. Primeiro foi o meu momento de assimilar a pandemia. Eu falei, gente, não acho que é o momento. Tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo numa situação tão difícil que eu não acho que eu quero fazer nada disso agora. E aí, quando eu me dei o start, eu reestruturei tudo. E hoje eu acho que funciona muito mais que no presencial. Ou seja, aproveitar também essas situações imprevistas que surgem na nossa vida para que a gente aprenda com elas e tire algo muito melhor e que seja muito mais produtivo. Com certeza. Te deram uma bomba na sua mão, você vai se virar com isso, exploda essa bomba, aconteça o que aconteça, e você vai se sair bem, você vai entregar o que te pediram, o resultado. Você falando aí de Covid, eu me lembro até para a gente falar sobre o que era Covid-19, o que era coronavírus, explicar as mutações do coronavírus, explicar o que a Covid-19 causava. Enfim, tudo isso era muito novo para a gente. Você imagina, se era novo para os cientistas que estavam estudando aquilo, você pensa a gente pegar um estudo feito por um cientista, ler aquilo ali, interpretar e levar para o público com uma linguagem bem esmiuçada, bem fácil de entender, né? Então, assim, desafio para todo lado, né? Exatamente. Gente, quero agradecer a participação de todos vocês. Ainda vou pedir para a Natália dar umas dicas finais. Se vocês quiserem deixar aqui algum comentário, quiser mandar alguma pergunta sobre improvisação, que a gente possa auxiliar vocês nisso. Eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu recebo muita gente me perguntando sempre o que eu faço, dá um branco, se eu cair, se eu não souber o que eu falo, se eu for chamada para uma coisa de última hora. Então, eu chamei a Natália, que é essa expert em improvisação, que já fez teatro, que é uma super repórter, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma grande colega. E que, então, aproveitem que a Natália está aqui, pode responder para vocês, se você tiver alguma pergunta. E para a gente concluindo, Natália, então, quais seriam as suas dicas de ouro, vamos dizer assim, para ajudar as pessoas nessa questão da improvisação? Se a pessoa tem uma grande oportunidade, né? A gente sabe que o digital hoje é muito forte, então você que está aqui quer impulsionar o seu negócio, a sua carreira, a gente sabe que a presença hoje no digital é essencial, até por conta da pandemia que acelerou todas essas mudanças, as pessoas têm que gravar vídeo, têm que estar aqui, têm que mostrar o trabalho. Então, qual dica você daria para quem está aqui na live com a gente? Você fez colinha para essa live, ô Flávia? Você tem uma cola aí? Você escreveu alguma coisa num papelzinho, alguma coisa? Olha, eu te mandei mais ou menos o roteirinho, ele tá no WhatsApp, eu não escrevi depois no papel, mas eu pensei mais ou menos como eu ia iniciar eu gosto muito que as minhas lives sejam muito bate-papo. Então, a minha dica, então vai ficar assim para todo mundo que tá acompanhando, eu presto atenção no que o outro está falando. Ótimo. Então, uma entrevista, por exemplo, eu não gosto de pergunta 1, 2 e 3. Porque se eu me atento à pergunta 1, 2 e 3, às vezes a pessoa falou uma coisa tão importante, eu fui para a segunda e aquela outra resposta dela poderia ter dado... Seria o mais importante de todas as perguntas que eu tinha pronta. Exato, exatamente. Então, eu gosto de prestar atenção. Então, eu tenho, claro, um roteiro mais ou menos, porque tem gente que às vezes não desenvolve tanto no diálogo. Você está conversando, parece que a conversa não flui tanto, você já vai tendo umas perguntas. Mas, se eu tô aqui batendo um papo com você, você me traz uma informação, aí eu jogo outra e a gente vai nesse bate e volta, a conversa flui naturalmente de tal forma que eu não preciso só me ater a um papel. Eu tenho mais ou menos mais flui. Eu acho isso. Quem tem cabeça boa, como a senhora tem a cabeça boa, né? Já que você tem a cabeça boa, guarda aqui, né? Mas quem não tem a cabeça tão boa assim, faz uma colinha, todo mundo tem um bloco de notas no celular. Mas se acabar a bateria, já põe no papel também. Então, acho que ter uma colinha faz toda a diferença, dependendo, claro, do que você vai fazer. Você
entender, pelo menos, o básico do assunto que você vai tratar. É claro que se você é um expert que vai falar de um assunto, você tem que dominar muito bem aquele assunto. Mas se você vai num jantar onde você sabe, às vezes, que o assunto que vai ser falado ali vai ser aquele assunto A, o assunto B, tenta dar uma lida naquilo ali pra você não ficar sobrando, né? É tão chato. Você vê que as pessoas estão falando de alguma coisa que você não sabe, fica parecendo que você é assim tão desinformado. Então, acho que você tem que saber pelo menos o básico. Hoje eu escutei uma coisa muito interessante. Você não precisa ser o melhor em tudo, mas você tem que ser pelo menos mediano e frequente. Ou seja, tá sempre se interessando, né? Procurando saber alguma coisa, tentando entender melhor. E por último, gente, nada melhor do que você acabou de falar, ouvir as pessoas. Você consegue sugar tanta coisa bacana de outras pessoas, prova disso é o que a gente está fazendo aqui. A Flávia com os cursos dela, com tudo que ela faz na internet, enfim, com o que ela está trabalhando agora, muito bacana, muito legal. Trouxe uma pessoa para falar de improviso, já trouxe uma fonoaudióloga, que é a nossa amiga Carol, para falar desse lado dela da voz, do treinamento da voz e tudo mais, outros especialistas, outras pessoas que entendem de outros assuntos. Por quê? Não é que a Flávia não sabe disso, a Flávia sabe disso muito bem, mas se eu ouvir a versão do outro, sugar um pouquinho da experiência do outro, é experiência para você também. Te ajuda lá na frente quando você precisar improvisar, quando você precisar falar de um assunto que às vezes você não domina tanto, mas você sabe pelo menos um pouquinho. A gente acrescenta conteúdos, né? Sim. A gente aprende com o outro, a gente aprende também com a experiência do outro. Isso é muito legal, ó. Porque às vezes a pessoa... tem coisas que a gente passa pra gente aprender. Mas se você viu o que aconteceu com outra pessoa, alguma situação, você fala, putz, o que eu faria no lugar dessa pessoa? Você já teve estratégias do que fazer? Isso te tira de uma situação de pagar um mico, por exemplo. E eu vi o que o outro pensa do assunto. Por exemplo, eu sou repórter de rua, mas muitas vezes eu apresento. Então, quando eu vou apresentar, são situações em que eu tenho que comentar muito determinado assunto. Assistir outros colegas fazendo comentários e olhar e falar, eu não gosto desse jeito como ele comenta. Ou tipo, nossa, eu gosto desse jeito dela comentar ou dele comentar. Isso vai moldando quem você é, o seu jeito de comentar, o seu jeito de falar. Então, assim, aprecie as outras pessoas, aprecie o que as outras pessoas têm para falar. Se a pessoa se dispôs a estar com você ali numa conversa, seja um ao vivo, ou seja uma conversa informal, escute o que a pessoa tem a falar, sabe? Porque tem gente que só fala e não escuta absolutamente nada, né? Exatamente. Então, ouvir também é muito importante, saber as principais notícias, conversar com as pessoas, saber ouvir. O que mais, Nath? E saber que tem que dar certo. Te colocaram numa tarefa, você tem que entregar uma tarefa, você tem que pôr na sua mente. Eu vou fazer isso aqui até fazer o negócio dar certo. Ser sincero com as pessoas, entendeu? Me deu um branco. Gente, Gente, deu um branco. Gente, vocês acreditam que me deu um branco aqui agora? Ser sincero, sabe? Não fica tentando inventar coisa demais, não, porque você fica inventando. É o que eu falei, as pessoas elas percebem quando a coisa é falsa. A não ser que você seja um bom ator, um excelente ator, as pessoas vão perceber que você tá ali se embananando todo. Seja sincero. Fala, gente, me deu um branco aqui agora. Sabe? As pessoas não se importam com isso. Elas se importam se você ficar mentindo, se você ficar inventando coisa demais. Ninguém tá ali disposto a ficar ouvindo invenção demais da cabeça de alguém. As pessoas querem sinceridade, né? Escutar ali o que é real, o que é verdadeiro. Eu acredito que essa do branco, as pessoas também sempre me perguntam muito. E se me der branco? Eu dou muito branco. E aí o que eu faço é tentar retomar o que eu estava falando. Isso. Sabe aquela coisa de se a chave? Meu Deus, onde eu larguei minha chave? Eu faço o caminho por onde eu passei para ver se eu acho a minha chave. Minha bolsa, eu deixei ali. Faço isso mentalmente, retomando a minha última frase. Mas às vezes não funciona. Eu vou falando, eu falo, gente, não tô achando o gancho, não tô achando o gancho. Então, às vezes você vai para outro assunto mesmo, continua. Ou você fala, igual a Natália disse, gente, deu branco aqui, o que eu tava falando? Estão prestando atenção. Ainda gosto muito dessa questão do humor, não um humor sarcástico e muito pesado, porque eu acredito que o humor traz essa leveza para situações que todo mundo vive o tempo todo. Como eu disse, quem nunca caiu, quem nunca tropeçou, quem nunca gaguejou, quem nunca deu branco. Então isso é normal. Deixar as coisas mais leves, né? Deixar as coisas mais leves, sabe? Vamos assim... Calma, vai dar tudo certo. Não precisa estar ali também com 100% tudo na ponta da língua. Não, vai dar um branquinho mesmo, relaxa, vai dar tudo certo. Quanto mais relaxado e focado no que você está fazendo, com certeza você vai ter sucesso. Eu acredito também que se você sabe o seu conteúdo, se você é muito bom no seu conteúdo, se você domina,
não é uma situação dessa que vai deixar cair tudo por terra, porque você é muito fera no seu conteúdo. É. E o tópicozinho que a Natália falou, gente, é uma dica de ouro. Eu até também falei isso hoje para a pessoa que disse que o slide dela estragou, né, que não deu certo. Eu lembro que eu estava entrevistando o Gleidson do Procon aí na Record ao vivo. Cara, me deu um branco total que eu não lembrava o nome do Gleidson de jeito nenhum. E eu entrevistava ele, tipo, praticamente quase toda semana. Todo mundo a gente olhava para ele e eu ficava, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? E eu não lembrava. E eu lembro que eu falei assim, gente, a gente vai conversar aqui com o representante do Procon. Eu lembro que eu sabia o cargo dele. Eu falei, ele é gerente de cálculo do Procon pro CP. Eu sei até hoje que ele é gerente de cálculo do Procon. Mas na hora eu não lembrava o nome de jeito nenhum. Depois disso, eu comecei sempre a colocar o nome do entrevistado no papel, por mais que fosse assim, uma pessoa que eu super sei o nome, eu super sei o cargo, que eu falo toda semana, e colocava o tópico. Porque isso pode acontecer. E não custa nada você fazer isso, né? Tipo, você só tem a ganhar, né? Para a gente concluir aqui, não façam como eu fiz. Eu não tinha os recursos quando eu era adolescente, Natália, de sair da piscina e ficar ali morrendo de vergonha, toda ensopada. E aí a turma, as crianças que estavam lá rindo, aquela coisa, caiu na piscina. E aí eu querendo morrer, tava no auge da adolescência. Imagina só a situação, toda, né, querendo abalar na festa. Aí a amiga da minha mãe me emprestou a roupa para eu poder continuar na festa. E na hora que eu voltei para a festa com a outra roupa que estava bem maior que eu, todo mundo olhando e todo mundo sabia, nossa, ela caiu na piscina. Mas se eu tivesse, né, sido divertido, vou ficar aqui agora na piscina, festa na piscina, puxado o outro para ir para a piscina comigo, talvez teria sido muito mais divertido. Eu falei, gente, a água tá boa demais, vamos todo mundo para a piscina, sei lá. Não, e outra, se você percebe que a pessoa não sabe improvisar, não termina de crucificar ela, não, ajuda ela, sabe? Então, Viu ali, pula na piscina junto, fala, então vamos pular todo mundo na piscina. sim, porque fica tão constrangedor e as outras pessoas deixam a pessoa mais constrangida. Mais constrangida, exatamente. Se você pode ajudar a gente, por que não, né? Você viu que deu um branco ali no palestrante, você domina um pouquinho do assunto, já faz uma pergunta. Eu não tenho pergunta aqui para fazer, já ajuda a pessoa a desenrolar, a sair daquela situação. Não custa nada a gente ser gentil, né? Exatamente. Precisava alguém ter sido gentil comigo, mas como não aconteceu isso, foi constrangido. É a história do meu mico, então fica de aprendizado. Eu sempre fazer esse exemplo para que a gente pense sobre como é importante lidarmos com esse tipo de situação. Natália, muito obrigada. Fiquei muito feliz por você ter aceito o meu convite. Obrigada a todos vocês que participaram aqui da live também com a gente. Essa live vai ficar salva aqui no meu feed, então se foi boa para você, se te acrescentou, manda também, marca outras pessoas que podem aprender mais sobre esse assunto. E, Natália, parabéns pelo seu trabalho. Eu sou uma super admiradora da sua pessoa, antes da profissional que você é. Você é uma pessoa assim, que eu acho muito linda, muito verdadeira. E o seu trabalho também sempre admirei bastante. Tive a honra de trabalhar com você na Record. E hoje estamos distantes geograficamente, mas sempre te acompanho e te agradeço porque eu sempre aprendo muito com você em todos os sentidos, tanto como pessoa, como profissão. E agradeço muito por você ter aceito fazer essa live aqui comigo. E muito obrigada a todo mundo que está mandando, os colegas, Janaína, tá aqui o Lucas dizendo, irmãs, beijo! Ai, meu Deus do céu. Obrigada, Flávia. Só tenho que agradecer também. Para mim é sempre muito gostoso falar de jornalismo, relembrar a minha época do teatro. Até esses dias pensei, falei, gente, acho que eu vou voltar a fazer teatro um pouco, dar uma estudada, porque é sempre muito bom, né? Eu fico muito feliz de poder compartilhar, de ver que tem gente aprendendo. Torço demais pelo seu sucesso. Você também é uma pessoa que eu admiro demais. É muito bacana a gente se admirar, porque infelizmente a gente sabe que na nossa profissão rola algumas coisinhas aí, né? Os probleminhas. E é engraçado, trabalhava juntos, a gente nem tinha tanto contato, assim. Correria, já chegava louca indo pra rua pra fazer ao vivo. A gente chegava meio dormindo, né? Tipo, acordava 4:30 da manhã. Eu acho que a gente não sabia nem onde que a gente estava. Assim, encontra de vez em quando no camarim, dá uma E olhe esbarrada. lá, na correria sempre. Mas sempre um prazer, conte sempre comigo. Que bom, eu agradeço. Com certeza vão ter mais lives. Estou fazendo aqui o compromisso com os meus seguidores para que a cada 15 dias, às vezes eu não consigo fazer toda semana porque é muita correria, mas a cada 15 dias trazer novos assuntos com pessoas que são incríveis, que eu admiro muito, que podem contribuir muito com o conteúdo. Então, teremos mais lives por aí. A gente tem muita coisa para conversar, então pode ser que surjam outros convites também. Então, eu estarei aqui, pode contar comigo, com certeza. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês que participaram. A Janaína, Helena, a Jussandra tá aqui.
Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite para vocês. A live vai ficar salva. Então, se você quiser assistir depois, se quiser marcar alguém, mandar para outra pessoa, fiquem à vontade, porque essa live foi aqui exatamente para ajudar você nessa improvisação, a melhorar a sua comunicação, porque quem me segue aqui já sabe, viu, Natália? E você falou isso no seu stories. A comunicação é a chave para o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Não tem para onde correr. Você quer ter sucesso no seu relacionamento amoroso? Quer ter sucesso no seu trabalho? Quer ter sucesso nas suas relações interpessoais? Quer ter sucesso com você mesmo? Você precisa se comunicar com você também. Então, a comunicação é a chave para o sucesso. Exatamente. Para de stalkear a vida do povo aí no Instagram e vamos conversar mais com as pessoas, né? Que seja no Instagram também. Vamos conversar, trocar experiência, porque isso é bom demais. Tem que se comunicar. Exatamente. Beijo, boa noite. Tchau, pessoal. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Beijos.